dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre Ocidente e Oriente. Falaremos sobre o significado das máscaras, muito usado no povo africano. Vem comigo, vem curtir, vem entrar nesse mundo simbólico do sagrado. Muito bem, galerinha. Hoje iremos falar do significado, né, dos símbolos que perpassam, que estão presentes nas iniciações ritualísticas, né, tanto de nascimento quanto de morte. Vejam que iremos aqui refletir sobre a questão dos rituais fúnebres, tá, gente? Claro, há uma discussão bem diferente, tá? Não iremos discutir o morrer, mas iremos discutir sim como se dá os rituais fúnebres em determinadas, né, em determinadas visões religiosas. Por exemplo, gente, eu queria falar um pouco do povo Biwa, mais ou menos isso, porque se escreve BWA, né? Eu acredito que a pronúncia seja Obiwa, algo do tipo, que faz parte da cultura do povo africano. Eles usam a máscara, cada máscara tem um significado, tá? E essas máscaras ficaram muito famosas, não só pela sua significação, mas também por suas formas geométricas. Artistas como Matisse, como Picasso, se inspiraram demais nesse estilo de máscara, tá? Gente, uma coisa interessante, cada máscara ela tem um significado. Ora você usa máscara para um ritual de passagem, né? Lembrando aqui, o ritual é o mito em ação, é o mito acontecendo, tá? Então, essas máscaras que remetem a N situações, vou dar o um exemplo, as máscaras de olhos pequenos, né? As máscaras longilíneas, que não apresentam boca, né? Mas apresentam olhos pequenos, elas são muito significativas. Há máscaras também que ela não ficam apenas adequada ao rosto, ela continua numa sequência como se fossem placas. Principalmente essas máscaras, elas trazem um pouco dessa relação, a relação entre os homens e a força da natureza, né? Então, daí essa ideia de ter uma placa por sobre a máscara, né? Então, esse conjunto forma esse elo do homem e o espiritual, do homem e a natureza ancestral. Então, isso, claro, que se você vai estudar, né, as religiosidades africanas, né, e as influências, ou então o sincretismo religioso aqui, e as influências afrodescendentes, vocês vão chegar a uma conclusão que os africanos, eles louvavam, eles valorizavam o ancestral, tá? Tanto o ancestral, né, tanto a figura do idoso, né, porque quanto mais idoso, mais sábio, na visão africana, obviamente, né, deveria ser aqui também, aqui no Brasil, nós poderíamos valorizar muito mais, né, as pessoas da terceira idade, mas isso não acontece. Na África, sim, valoriza-se muito em vida, mas principalmente na morte. Por quê? Porque toda vez que ocorre de alguém participar de um ritual, né, e esse ser querido ser lembrado, esse grande sábio, significa dizer que estamos deixando o ente querido vivo em nossos corações, tá? Então, os africanos, eles usam das máscaras para vários rituais, e essas máscaras simbolizam esse elo, né, esse elo entre o homem e a natureza, a sua natureza ancestral, valorizando acima de tudo a ancestralidade. Lembrem-se que no filme Pantera Negra, né, há vários momentos, né, em que o filho vai substituir o Pantera, o velho Pantera. Então ali ele tem que entrar no ritual, ele tem que entrar em transe para ter contato com o mundo espiritual e ter contato com o pai falecido, tá certo? Então fica aí essa grande lição, né, do filme Pantera Negra com os valores de africanidade. Foi uma ideia genial, né? Sem falar da belíssima participação
né, do grande ator Broderick, né, e que doente, mesmo doente, fez uma atuação brilhante. Parabéns, com certeza ele está sendo, digamos assim, celebrado, ele está no meio da luz, esteja onde ele estiver, no plano espiritual, obviamente, né? Então vamos seguindo, né? Já que estamos falando desses rituais fúnebres. Os rituais, gente, os rituais fúnebres também na região da África, tá? Eles estão muito ligados à questão da agricultura. Agora veja, isso é algo comum entre as civilizações, porque aqui também maias, incas, astecas, né, eles também tinham uma relação profunda com a agricultura. Muito provavelmente, gente, se vamos aqui filosofar um pouquinho, ao se jogar uma semente no solo, essa semente pode germinar. Geralmente a semente germina, né, e nasce a planta dá frutos, esses frutos caem no chão e continua o ciclo da vida, né? Esse ciclo na vida do nascer, do morrer, isso não é diferente para os orientais, tá certo? No Oriente, eles acreditam no que chamamos de reencarnação. Tio Valber, o que significa reencarnação? Reencarnação significa voltar à carne, mas não voltar à mesma carne, tá certo? Com o fenômeno da morte, o fenômeno de passagem da morte, o corpo morre, mas a alma não. A alma retorna para o mundo espiritual, né? Passando um período no mundo espiritual, até ser preparada para nascer novamente, né, na carne, tendo uma nova oportunidade de evolução. Tudo bem? Isso é o que atribuímos à reencarnação, o voltar para a carne, tá certo? Nascer de novo. Se faz necessário nascer de novo para que possamos evoluir. Só que aí tem um detalhe bem interessante. Quando você vai estudar sobre reencarnação, claro que os hindus acreditam em reencarnação, os budistas acreditam em reencarnação, os espíritas acreditam em reencarnação, mas eu queria salientar uma leve diferença aí. Os budistas, pessoal, eles acreditam na reencarnação, porém, contudo, no entanto, o budismo ele é uma filosofia de vida milenar. E essa filosofia de vida milenar, ela não faz o uso da razão para uma reflexão, para um reforço da fé. Portanto, o budista, o estilo de crença na reencarnação está muito mais ligado a uma metempsicose. O que é a metempsicose? Seria a reencarnação com possibilidade de involução. Ou seja, trocando em miúdos aqui, se a pessoa ela não teve, não aproveitou a chance de evoluir nesta vida, obviamente, ao morrer, ela pode sim reencarnar, mas sim evoluindo, voltando, por exemplo, no animal, voltando num cachorro, voltando num gato, voltando num macaco, enfim. Agora, olha que interessante se eu pego e faço um paralelo entre budismo e espiritismo francês. Eu afirmei agora há pouco que o budismo é uma religião milenar. E o espiritismo francês vai nascer ali por meados de 1856, 57, naquele ínterim, né? Agora, o próprio Kardec afirmava, né, no início da sua obra, para ideias novas precisamos de termos novos. Ou seja, a palavra espiritismo era uma palavra inédita. Então muitas vezes você, fazendo estudo bíblico, né, você escuta ou lê um versículo ali com a palavra espiritismo. Não pode existir no Antigo nem no Novo Testamento a palavra espiritismo. Existe espírito, né? Espiritualidade, tudo bem, mas espiritismo não fica coerente. E se tiver, podemos desconfiar, né, que pode ser não só um erro de tradução, mas como uma questão política, né? Uma questão político-religiosa ali, né, para confrontar ou para fazer uma crítica a uma outra religião. Enfim, não vou entrar nessa polêmica agora. Eu só quero explicar a vocês que para o espiritismo francês, Kardec faz em seus postulados, não é isso? Através do Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles
por serem ou por fazerem uso de uma fé racionalizada, eles não admitem a metempsicose. Por quê, professor? Ora, eles têm uma influência muito forte da ciência, eles têm uma influência muito forte da filosofia, portanto, né, o próprio processo de seleção natural que o Charles Darwin desenvolveu, escreveu, demonstrou, é que as espécies elas evoluem, tá certo? Evoluir sempre, nunca evoluir, tá certo? Aí você pode perguntar, sim, professor, mas segundo a questão da lei do karma, se você faz um bem, colhe o bem, se você faz o mal, colhe o mal. Sim, ok. Se você não aproveita a oportunidade de evoluir nessa vida, você pode estacionar, enquanto o processo evolutivo de outras pessoas, de outros seres, continuam incessantemente. Agora você perde a oportunidade de evoluir. Obviamente que ao nascer de novo, você não vai nascer, vamos lá, em tão boas condições assim, tá? Para que você possa realmente ter uma nova chance de evolução. Afinal de contas, temos o livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio entre querer evoluir ou não querer evoluir, querer fazer o bem ou querer fazer o mal. Então, isso é muito interessante. Eu estou partindo aqui de uma explicação através da doutrina espírita que não admite a involução. Sempre evoluir. Se não evolui, estaciona. Deixa de evoluir enquanto os outros evoluem, ok? Então, eu queria deixar muito claro essa diferença, tá? E as diferenças não param por aí, pessoal. Não param por aí. Porque, por exemplo, ao estudarmos a cultura grega, né, que foi o berço da filosofia, ao estudarmos a cultura romana, vocês vão começar a se chocar com algumas coisas que, como por exemplo, a questão das penas eternas. Gente, veja, ah, no cristianismo, leia-se cristianismo, tá? O catolicismo, o protestantismo, né? E não os ensinamentos do Cristo, porque eu costumo separar, né? Eu chamo de cristianismo primitivo esse ensinamento bem mais original, bem mais próximo, né? Do que o que Jesus de Nazaré nos ensinou. Mas, partindo assim do ponto de vista religioso, de fato, né? Sobre as penas eternas tanto no catolicismo quanto no protestantismo, existe uma crença, né, nas penas eternas, ou seja, céu e inferno. Vamos aqui um pouquinho comparar, né, o inferno grego, o céu grego, o tártaro, o inferno grego, o céu grego, os campos elíseos. Veja, eu vou aqui tentar traçar um paralelo para que vocês percebam as diferenças. E olha aqui, os gregos vieram bem anteriormente. Gente, o céu grego e o inferno grego são vizinhos, tá? São vizinhos. Possuem localização geográfica lá em cima. O Tártaro e os Campos Elíseos são em cima. E detalhe, o sujeito errou, foi para o Tártaro. Mas se ele se arrepende, ele pode se redimir e depois ir para os Campos Elíseos, que afinal de contas é vizinho, né? Já no inferno cristão, me parece que existe uma tentativa de amedrontar de fato para que a pessoa pare, né, de fazer as coisas, sei lá, o que tema Deus. Eu não sei se funciona muito essa relação de amor e temor. Pelo menos, eu não concordo com isso pessoalmente, até porque Deus é amor e se ama. É difícil você amar através do medo, né? Mas vamos lá. Para católicos e evangélicos, obviamente também o povo islâmico, né, que eles acreditam também no mármore do inferno, mas o inferno e o céu têm posição geográfica. O céu é em cima, o inferno é embaixo. Eu lembro muitas vezes assistindo os filmes animados da minha geração, quando eles adentravam assim a Terra, passava pelo magma e o fogo, né? Necessariamente imaginava, poxa, será que é o fogo do inferno? Era o centro da Terra, era o magma, né, pessoal? Mas então, ainda a nossa educação ainda muito arraigada, né? Eu muito criança ainda achava que, poxa, será que é o fogo do inferno? O céu e o inferno possuem
posição geográfica. Eu estou falando isso, eu estou trazendo esse estudo comparativo para que vocês possam comparar e refletir. Será que existe o céu? Será que existe o inferno? Ou o céu e o inferno são condições? Talvez condições psíquicas, emocionais? Você viver no seu céu, você viver no seu inferno? Talvez essas e outras histórias, né, iremos aprofundar bem depois. Gente, eu também queria falar de uma polêmica que ocorre principalmente sobre a questão da reencarnação, tá? Os espíritas, eu não quero usar o termo espírita kardecista, basta falar espírita, eles pensam da seguinte forma, né? Nascer, crescer, evoluir sempre. Morrer, nascer, crescer, evoluir, morrer incessantemente, ok? Já na questão do budismo, que o budismo é uma filosofia de vida, o budista ele não vê o nascer de novo como uma dádiva. Não vê como um presente, não vê como uma chance de se redimir, não, ao contrário. Para os budistas, nascer de novo é estar em Maya. Em sânscrito, Maya é ilusão, é estar na ilusão do sofrimento, porque quando você nasce de novo, você nasce em um corpo. E esse corpo vai adoecer. Você vai passar pela dor, você vai passar pela velhice, você vai passar novamente pela morte. Ou seja, se estamos aqui em expiação e provas, o budista não quer, ele não quer mais voltar. Enquanto no Ocidente as pessoas ainda estão numa crença de arrebatamento, salvação da alma, né? Ou ressurreição, detalhe, existe uma polêmica ressurreição da carne, né? E aí podemos imaginar, poxa, como é que vai se dar a ressurreição da carne? Ressurreição do espírito, ok, mas ressurreição da carne, como o dogma católico afirma, fica um pouco complicado de entender, né? Mas você pode optar por uma fé dogmática. Ah, acredita e pronto, não vou questionar. Mas se você for partir para uma reflexão filosófica e uma fé racionalizada, aí o buraco é um pouco mais profundo, tá? Voltando à questão da reencarnação para os budistas. Os budistas querem sair desse ciclo de nascimentos e mortes. O que é o ciclo de nascimentos e mortes? Eles chamam de samsara. Então eles querem sair dessa roda do samsara. Tá, tio Valber, se eles conseguirem, através da iluminação súbita, né? Enfim, de sacrifícios, iluminação, muito estudo, se eles conseguirem, aí eles vão atingir o Nirvana. E vocês devem me perguntar, tio Valber, o que é o Nirvana? É aquela banda de rock dos anos 90? A banda de rock dos anos 90 se inspirou, né? Se inspirou no nome, tá? Mas o Nirvana, para os budistas, é bem interessante, porque seria o todo absoluto, ou o nada absoluto. Por isso que alguns dizem que o budismo é uma religião sem Deus. É uma ética de uma vida feliz, mas sim uma religião sem Deus, porque Buda não deixa claro, né, se Deus existe ou não, mas também pouco importaria se Deus, como ser absoluto, existiria ou não, porque eles desenvolveram uma forma ética de dizer sim à vida, de viver com harmonia e tentar de todas as maneiras sair do círculo do samsara para atingir, para se fundir ao todo, a Deus, a essa grande força, essa energia chamada de Nirvana. Uma vez que você atinge o Nirvana, você não precisa mais nascer na Terra, ok? Nascer novamente. Por isso que eles almejam tanto a possibilidade do Nirvana. E por falar nisso, por falar em budismo, que nasceu na Índia, né? Na Índia existe um sistema milenar, que é um sistema de castas. Vale salientar que esse sistema ele se origina da cultura, né, da cultura religiosa, dos costumes indianos, onde deixam a sociedade separada por classes sociais, tá certo? Existem a base da classe, que seriam os Sudras, existem depois o Vaixás, certos? Existem os comerciantes, né, os artesãos, né? Depois, Sudras, Vaixas ou Vaixás,
Existem também os sacerdotes, que é o topo da pirâmide, mas a polêmica, gente, não está, eu não vou aqui falar de estratificação social, eu vou falar de uma polêmica, que é o seguinte: os Sudras seriam a base da pirâmide, né? Seriam um povo menos valorizado. Agora, abaixo dos Sudras, existem essas pessoas marginalizadas e invisíveis, que são os Dalits, certo? Os Dalits, pessoal, eles são personas não gratas, eles são os intocáveis, eles são invisíveis, eles são proibidos até de serem tocados. Né? E os Dalits, eles trabalham com um serviço mais sujo, trabalhando com coleta de lixo, limpando fossas, são completamente desconsiderados, tá? Haja vista que você não tem a possibilidade de subir de casta, o que ocorre na Índia? Um fenômeno muito interessante. Eu queria explicar isso para terminar nossa aula, que seria o seguinte: o islamismo, a influência do islamismo, tá? Na Índia, a Índia é aquele caldeirão cultural, religioso, e quando um Dalit, né? Um intocável, né? Digamos assim, ele se converte ao islamismo, ele automaticamente perde a alcunha de intocável. Ele deixa de ser uma persona não grata e passa a ser valorizado como cidadão. Obviamente, a partir do olhar do islamismo, ok? Beleza? Existe essa polêmica aí até hoje. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista do direito, de direitos adquiridos, não existe mais, né? Não deve existir o preconceito de castas. Mas, como é um povo milenar, é um povo muito religioso, ainda hoje eles fazem uso desse tipo de atitude, tendo preconceitos ou não. Beleza, pessoal? Então, eu quero deixar muito claro aqui que a última camada, né, que são os Sudras, e abaixo dos Sudras existem os Dalits, né, os intocáveis. São aquelas pessoas que nem deveriam, segundo esse preconceito horroroso, ter nascido, tá? Mas isso está acabando devido também à influência islâmica. Bom, meus amores, eu acho que fiz um resumão satisfatório. Eu espero que vocês estudem, assistam essa videoaula, dá um like, compartilha com os amigos, tá? E acredito piamente que vocês estejam preparados para qualquer tipo de avaliação. Terminando aqui com um mantra indiano, tá certo? Para vocês. Vamos colocar aqui um mantra para terminarmos essa aula de hoje, né, com a paz. Mantras são palavras cantadas, né? Espécie de orações cantadas. Então, vamos terminar aqui por hoje com mantra. Belíssimo trabalho do homem de bem, Tomás Lima.